Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Thiago Caversa Antunes e este aqui é o canal Vai Vendo, uma iniciativa da editora Luauri. Hoje eu vou conversar novamente com o professor Sérgio Luauri e com o professor Bruno Pegoraro e nós vamos falar de um caso que é bastante interessante. Professor Sérgio, Serjão, boa tarde, tudo bem aí? Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Bruno. Como é que estão as coisas por aí? Aqui tudo ótimo, vamos lá. Parece que você tem uma história interessante para contar para a gente quebrar a cabeça aí. Pois é, rapaz. Eu tomei conhecimento de uma decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que condenou o padrasto a pagar pensão alimentícia à sua enteada. Ou seja, o padrasto conviveu com a mãe da menina por 10 anos. A menina dos 6 aos 16 anos conviveu com o padrasto. E ele se separou, acabou se separando da mãe da menina. E a menina entrou com uma ação de alimentos contra o padrasto foi condenado a prestar alimentos para essa menina. E o fundamento do acórdão foi na seguinte situação: alegou parentesco por afinidade, desculpa, eu estou meio gripado, e forte afinidade e dependência econômica da alimentando em relação ao alimentante, né? E aí o padrasto acabou sendo condenado a pagar pensão alimentícia a um menor que sequer é filho dele, única e exclusivamente por ter convivido com ela ao longo de 10 anos. Esse é o caso em si. Interessante. Vamos conversar agora com o Bruno para ver o que ele tem para falar sobre isso. Até daqui a pouco, Sérgio. É daqui a pouco. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Bruno. Tudo bem aí? Tudo bom? E com vocês aí? Legal, tudo ótimo também. E aí, você ouviu a história que o Sérgio contou aqui, que da perspectiva de magistrado dá para falar sobre um caso desses? Olha, tomara que essa moda não pegue, hein? Bom, veja só, não há dúvida, segundo o artigo, eu até peguei aqui para conferir, segundo os artigos 1591 e seguintes do Código Civil, que existe uma relação de afinidade, um parentesco de afinidade entre a criança e o enteado, o padrasto. Quanto a isso, não há dúvida. Mas a questão é a seguinte: os alimentos, também segundo o artigo, peguei aqui 1694 e seguintes do Código Civil, ele se restringe aos cônjuges e companheiros, ou então aos pais e filhos, ou ascendentes e descendentes em qualquer grau. Condenar o padrasto a prestar alimentos para a enteada, no meu modo de ver, é pelo menos uma grande criatividade jurisprudencial. Se é que esse acórdão existiu, porque eu ainda não tive acesso a ele. Então, eu precisaria ver um pouco melhor os fundamentos desse acordo, mas, num primeiro momento, eu tendo a não concordar com ele. Espero aí que a gente possa analisar esse acordo com um pouco mais de profundidade para ver se existe alguma outra criação aí que não corresponda, pelo menos no meu modo de ver, àquilo que diz a lei. Beleza? Por mim era isso aí, Thiago. Legal. Obrigado. Obrigado, um abração. Um abraço. Tchau, tchau. Oi, Sérgio. Ô, Thiago, vamos Você lá. acompanhou o que o Bruno falou, eu vou até me atrever a dar um pitaco aqui também. Vai Que é lá, o vai lá. seguinte, a gente tem ouvido falar um tanto aí sobre multiparentalidade, né? E tudo mais, e que, não sei, eu imagino que muito provavelmente o que o tribunal fez, não tive acesso ao acórdão também, foi reconhecer aí que a menina teria um pai biológico e um pai por afinidade, né? Um pai socioafetivo. E eu tenho visto uma tendência aí na doutrina, pelo menos, de se permitir aí esse tipo de situação em que pese, ao que me parece, pelo menos, haver ainda uma necessidade de disciplina legislativa mais clara sobre isso. Eu acho que, de novo, né, é uma impressão que eu tenho várias vezes, de que no Brasil
a gente espera muito pouco do legislativo e acaba deixando tudo muito para o judiciário fazer o que der na telha para resolver todo tipo de coisa. E o troço vai ganhando áreas de precedente, às vezes com uma pretensão de vinculatividade, como a gente conversou esses dias para trás. Eu tenho um pouco de preocupação com isso tudo, porque pelo que você me disse, afinal de contas, a menina receberia pensão alimentícia de 2 pais diferentes. Acho que é mais ou menos isso, né? E então, assim, para mim, a coisa acaba ganhando um pouco assim de áreas de preocupação do reflexo que isso pode ter na sociedade. Então, eu gostaria de ouvir você, Sérgio, o que é as suas conclusões aí, o que é que você acha sobre essa conversa toda, já que foi você que trouxe o tema aí para a gente discutir. Pois é, Tiago, isso muito me preocupa. Não a questão, assim, essa questão jurídica, mas o efeito colateral que isso pode ocasionar. Porque, veja, é uma realidade hoje que a gente tem uma multiplicidade de relações parentais, mas a legislação ela não contempla essa gama de relações parentais. E o efeito colateral que eu temo é exatamente o seguinte: hoje, se um casal na mesma situação, viesse no meu escritório, pedisse uma orientação, eu ia falar para o cara: trata a sua enteada como se fosse um estranho, porque numa eventual separação você corre o risco de pagar alimentos para a sua enteada, sendo que você não é pai. A única coisa que você teria era um vínculo socioafetivo, e por conta desse vínculo socioafetivo você seria condenado a pagar. Esse é o efeito colateral, essa intromissão, essa judicialização das questões é um tanto quanto perniciosa, porque eu acho que aí não há falha do legislador. Há uma situação: a menor já recebe alimentos do pai consanguíneo. E aí, em razão do padrasto dela ter uma condição de vida melhor, um padrão de vida melhor, que proporcionou ao longo de 10 anos para ela viagens para o exterior e outras coisas mais, não é motivo para se conceder alimentos, porque por mais que o Estatuto da Criança e do Adolescente fala que tem que se prestigiar, ter o interesse do menor, para mim é totalmente sem nexo essa decisão. E, repito, o efeito colateral que isso pode acarretar no futuro é pernicioso. Só a título de informação, até para o Bruno, de fato, realmente eu falei o acordo, mas não falei o número. É do TJ de Santa Catarina, agravo de instrumento número 20.12.073.740, dígito 3. Desembargador relator João Batista Góes Ulícia, não sei como é que está aqui. Mas vou até, para encerrar, vou até ler a ementa aqui, que eu consegui acessar agora, baixar agora a ementa. Diz o seguinte: alimentos à enteada, possibilidade, vínculo socioafetivo demonstrado, parentesco por afinidade, forte dependência financeira observada, quanto arbitrado compatível com as necessidades e as possibilidades, comprovado o vínculo socioafetivo e a forte dependência financeira entre padrasto e menor, impõe-se a fixação de alimentos em prol do dever contido no artigo 1694 do Código Civil. Veja que o desembargador ele criou um novo requisito para alimentos, né? Além da necessidade, possibilidade, forte dependência financeira. Sei lá, sabe como é que eu tomo uma posição contra ativismo muito pesada, mas esse caso aí acho que extrapolou a função. Enfim, é isso. Interessante, um caso bem polêmico. Eu, para falar a verdade, tenho uma impressão de sérias dúvidas realmente sobre a possibilidade ou não, até por essa questão que me parece que é bem nova aí da possibilidade de multiparentalidade e tudo mais, e dependendo do lapso de tempo aí, eu até vejo em tese assim uma possibilidade. Mas o tema é muito interessante para a gente quebrar a cabeça junto. Queria te agradecer, Sérgio, por trazer para a gente discutir. Agradecer a todo mundo que nos assiste, convidar todos a participarem também com suas próprias opiniões, sugestões de pauta e tudo mais. E vamos que vamos. Um abração. Abraço, até mais. Abraço, Bruno.